O ponto de estresse. O Enneagrama nos traz um dinamismo muito importante, prático, profundo e preciso, que explica os nossos movimentos de segurança e de estresse. Quando estamos seguros, tranquilos e à vontade, ou à medida que vamos amadurecendo, nós percebemos um movimento na direção de outro ponto do Enneagrama. Assumindo a luz desse outro ponto, nós desenvolvemos o melhor de nós mesmos. Mas, quando estamos inseguros, imaturos, sob tensão e estresse, em situações de crise, doença, situações novas e perigosas, o nosso movimento vai na direção de outro ponto do Enneagrama que chamamos ponto de estresse. Começamos a perceber em nosso comportamento o lado mais sombra que esse tipo nos revela. Trata-se de um importante mecanismo de diagnóstico que nos permite identificar e tomar consciência dos nossos estados emocionais. Onde estamos, como estamos aqui e agora. Mas é sobretudo um mapa direcionando rumos de crescimento muito claros e seguros e evitando que continuemos ladeira abaixo em espirais descendentes de autodestruição. Vamos olhar agora o que o Enneagrama nos diz a respeito dos sintomas do tipo 7 quando está no seu ponto de estresse, o ponto 1. Quando o tipo 7 entra em níveis acentuados de estresse, os sintomas vão aparecendo. Cara fechada e mau humor, ranzinza, rabugento, implicante, irritado e com pequenas explosões de raiva, perfeccionista e cri-cri, crítico, dono e senhor da razão, hipócrita e moralista, exigindo dos outros o que nem ele mesmo dá conta de fazer. No homem cordial, a vida em sociedade é, de certo modo, uma verdadeira libertação do pavor que ele sente em viver consigo mesmo, em apoiar-se sobre si próprio em todas as suas circunstâncias da existência. Foi a esse tipo humano que se dirigiu Nietzsche quando disse: vosso mau amor de vós mesmos vos faz do isolamento um cativeiro, diz Sérgio Buarque de Holanda. Faz tempo que nos ares do Brasil se respira esse clima. Polarização, tensões, nervos à flor da pele, críticas de todos os lados, cada um se sente o certo e aponta nos outros o errado. Um perfeccionismo e puritanismo falso, hipócrita e moralista. Explosões de raiva, agressividade esperrando por todos os lados. Esse é o clima de polarização dos últimos anos. Polarização, divisão entre o certo e o errado, entre bons e maus, cidadãos de bem e os outros, e até nesses tempos de crise a polarização continua e ganha forças. As orientações não são discernidas com bom senso, mas são logo polarizadas, politizadas de forma rasa e infantil. Reatividade pura o tempo todo de todos os lados, uma irritação permanente que não deixa pensar, que não permite serenar.
No padrão de comportamento da personalidade 7, a dinâmica é fugir do sofrimento, botar para trás das costas ou esconder debaixo do tapete. Mas, quando chega num ponto em que não dá mais para fugir ou esconder o sofrimento, quando o sofrimento finalmente bate de frente, aí a pessoa não suporta, fica irritada consigo mesma por não ter dado conta de resolver e por não saber mais o que fazer agora, e se angustia, e a raiva aparece e espirra por todos os lados. Ora, na história da nossa cultura Brasil, tantos e tantos problemas sempre foram empurrados para debaixo do tapete e adiados, e foram se acumulando. Fugimos deles enquanto podemos. Disfarçamos, racionalizamos, enfeitamos, mas o mar de lama não suportou ficar escondido e represado e rebentou. O rompimento das barragens de Mariana e de Brumadinho é a parábola perfeita dessa sombra ignorada e reprimida que um dia vem à tona e que, quando aparece, faz estrago e grande. Temos debaixo do tapete da história oficial os traumas da colonização, que permanece no inconsciente coletivo como um estupro social. Temos tantos genocídios abafados, temos a crueldade da escravidão, a exploração e a destruição das riquezas naturais, a desigualdade, a injustiça, a segregação e a discriminação racial e de género. Temos a corrupção generalizada e institucionalizada, temos os golpes e os jogos de poder, os interesses econômicos, a manipulação dos meios de comunicação e de produção por meia dúzia de famílias. Temos a gritante concentração de renda, temos a fome e a miséria de tantos. É muita lama, não dá mais para segurar. Nos últimos tempos essa lama tem vindo à tona, mas teimamos em ignorá-la e sempre conseguimos que sempre de novo tudo termina em pizza. E agora vem somar a esse clima que já era de estresse acentuado todo este ambiente pesado da pandemia, com todas as ameaças que ela carrega. O medo da doença e da morte, o medo de perder o emprego, o medo da insegurança em relação ao futuro, a mudança repentina e forçada de hábitos que nos obriga a ficar em casa onde não estávamos acostumados a ficar, com pessoas que nos acostumamos a ficar distantes. O estresse vai lá em cima, toma conta naturalmente, e os sintomas estão aí nítidos: irritação, tensão, reatividade, críticas exacerbadas e gratuitas, moralismo. Cada um se acha dono da verdade e certo e condena o outro, que condena o outro e depois o outro. Revolta, explosões de raiva, agressividade, protestos por tudo, chegando até ao ponto de conseguirmos ser o único país do mundo atacado pela pandemia onde se registram carreatas protestando contra o isolamento social.
O mundo está errado e nós estamos certos. Sempre tem um culpado para tudo. Os outros são sempre culpados. Desculpas esfarrapadas, ilusões, promessas, soluções mágicas e celestiais, egos inflados. Cada um na sua e os outros que se danem. O egocentrismo elevado às suas máximas expressões e ostentado. E a gente sabe, quando entramos nesta energia do ponto de estresse, entramos numa espiral descendente de autodestruição, onde o que há de mais baixo, o que há de mais desumano, de mais vergonhoso e vil, aparece. Os instintos mais egoísticos, os instintos mais mesquinhos aparecem. A barbárie ganha espaço. Entramos na dinâmica do salve-se quem puder e do não estou nem aí para ninguém. É o perigo maior à vista. O Brasil, o último país a acabar com a escravidão, tem uma perversidade intrínseca na sua herança que torna a nossa classe dominante enferma de desigualdade e de descaso, diz Darcy Ribeiro. Mas este movimento para o ponto de estresse não acontece por acaso, é consequência direta e clara da sombra que não foi trabalhada na nossa personalidade. Por isso, tomar consciência de que estamos no ponto de estresse, esse é o primeiro passo, fundamental, imprescindível. O preço da não tomada de consciência pode ser catastrófico e as suas consequências são perigosas. Por isso, mais uma vez, este tempo que vivemos, com toda a gravidade que acumula, é mais um alerta, agora forte e indisfarçável, para acordarmos como povo. Acordar, tomar consciência, acolher a sombra, abraçar a sombra. Pois, como dizia Jung, o ser humano não se torna iluminado imaginando figuras de luz. Ele se torna iluminado abraçando as suas sombras. Um povo não se torna iluminado, um povo não se transforma idealizando figuras de luz. Um povo se transforma abraçando as suas sombras. Assim como a cruz, o sofrimento é o caminho da plenitude, o caminho da ressurreição. Não dá mais para terceirizar a responsabilidade pelas sombras que estão debaixo do tapete da história. Não dá mais para terceirizar as sombras que estão debaixo do tapete da nossa história e que a pandemia expõe à luz do dia e esfrega nos nossos olhos. Mas pode ser a hora de tomarmos consciência, de acolher, de abraçar.